Quando se fala em grupos afro-brasileiros, o que você imagina? Batuque, dança, capoeira? E se eu te disser que existem grupos quilombolas em pleno século XXI? E mais, que alguns grupos participam diretamente em políticas públicas? E se eu disser ainda que alguns existem apenas na internet? Bom, a partir de agora você vai descobrir que grupos afro-brasileiros são bem mais versáteis do que você imagina. Sara, Leonardo e Vitor são exemplos da nova atuação desses grupos, cada um em sua área, lutando pela promoção e valorização da população negra. Então, Sara, há quanto tempo você escreve para o Blogueiras Negras? Então, acho que tem mais ou menos uns 4 meses. E sobre quais assuntos você costuma escrever? Eu vario muito no assunto, o assunto mais fixo mesmo é sobre... são coisas pessoais, então eu faço relatos. Eu fiz o relato da transição do cabelo da minha irmã, eu fiz o relato da minha ida à festa africana aqui em Juiz de Fora. E meu último assunto foi sobre a situação do negro que comete racismo sem saber que é racista, né? Kizomba na Mata, ele surgiu a partir de um encontro de comunidades quilombolas que aconteceu aqui na UFJF no ano de 2011, né? Na verdade, esse encontro foi fruto de um trabalho que diferentes professores vêm desenvolvendo nas comunidades quilombolas. Então, esses trabalhos que vinham sendo elaborados, né, nas comunidades quilombolas fez com que nós promovêssemos esse primeiro encontro, que foi denominado de Kizomba na Mata. Kizomba existe, o coletivo Kizomba, na verdade, existe há aproximadamente 14 anos dentro do movimento estudantil. Atualmente nós estamos na diretoria da UNE, com a vice-presidência da UNE e com a política de universidades públicas, com uma aluna aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora. O Kizomba está no movimento estudantil com essa ideologia, com 3 bandeiras básicas, né? De lutar por uma sociedade mais igualitária, combatendo o machismo, racismo e a homofobia. A abolição da escravidão no Brasil ocorreu no dia 13 de maio de 1888. Porém, os negros ainda lutam por sua emancipação e tratamento igualitário. Uma forma moderna de militância negra se dá através da internet. Páginas como Meninas Black Power e Blogueiras Negras criam a valorização da pessoa negra na web. Ela é muito mais rápida do que a militância física. Não que a militância física não seja necessária, ela é necessária. Mas hoje em dia, você vê uma passeata, você pensa, é um bando de desocupado que não tem nada para fazer. É o que o senso comum olha e vê. Então, quando você joga textos e você mostra que a pessoa que está falando é um estudioso da área, ou uma pessoa que convive com coisas diferentes, que lê, você mostra outra visão da militância. Não é um radical, um à toa que ao invés de estar caçando serviço, está ali fazendo bagunça. É uma pessoa engajada, é uma pessoa que tem texto, é uma pessoa que sabe escrever, que tem desenvoltura para falar. Então é vista de outra forma. Porém, os grupos físicos têm sua importância. O Kizomba trabalha com a discussão política dentro das universidades, além de fazer parte do Conselho Municipal de Valorização da Pessoa Negra. Já o Kizomba na Mata trabalha com as comunidades quilombolas da região. Nós elaboramos um projeto que era o Ecomuseu de Comunidades Negras da Zona da Mata Mineira, o qual nós vimos a denominar de Kizomba na Mata, né? O Ecomuseu Kizomba da Mata. Kizomba, que quer dizer festa, né? E na Mata, uma referência à Zona da Mata Mineira. O Ecomuseu é um museu vivo, é um museu território, é um museu cujo patrimônio ele está vivo, ele está espalhado nos saberes, nos fazeres, né? Das comunidades que o integram, né? No caso do nosso Ecomuseu aqui das comunidades negras da Zona da Mata Mineira, nós abarcamos 5 comunidades quilombolas e 4 comunidades jongueiras caxambuzeiras. Então são saberes que estão inscritos, né, nessas comunidades, né, das manifestações culturais, dos sistemas culinários que elas produzem, dos conhecimentos etnobotânicos, etnofarmacêuticos, assim como
a formação das paisagens e dos recursos naturais que elas manipulam, as matas, as cachoeiras. É um coletivo diferenciado porque se trata de um coletivo político, né? A gente tentar debater as políticas para que a gente consiga a igualdade entre as raças e o empoderamento da população negra. Então é um coletivo diferenciado, que a gente trata mais de política, não é um coletivo apenas cultural, é um coletivo de política, na verdade. Apesar de avanços, o Brasil ainda convive com preconceito, e o papel desses grupos é buscar alternativas para o fim da injúria e da desigualdade entre raças. E aquela questão de que a pessoa te olha torto porque você é negro e não porque você está mal vestido ou porque você está barbudo, porque um homem branco barbudo não é mal visto, um homem negro barbudo é mal visto. O racismo eram pequenas coisas que aconteciam no dia a dia e que faziam uma bola de neve muito grande. E aí eu comecei a me dar conta de que a militância negra era necessária. Acredito que existe sim racismo no Brasil, e é um racismo, que a gente fala que é um racismo velado. As pessoas sabem que estão cometendo o racismo ou cometem voluntariamente porque é maldado isso. As comunidades quilombolas, né, elas são comunidades rurais e todas elas vítimas, né, de um grande desleixo do poder público sobre elas. Então grande parte delas não possui título de terra, grande parte delas têm sido historicamente desassistidas, né, de programas de saúde, de programas de educação, de programas de políticas de melhoria na sua produção agrícola, por exemplo. E quando eu comecei a assumir um pouco a minha militância, eu comecei a colocar dreads no cabelo. E os dreads me fizeram passar por taxistas se recusarem a me fazer corrida, pessoas não sentarem do meu lado em banco de ônibus ou levantarem se eu me sentasse. E eu comecei a ver que as pessoas olhavam para você de forma diferente. Muitos negros olham para um negro que assume a cor dele, o cabelo, como um traidor, uma pessoa que está indo contra, ou seja, está fazendo todo mundo lembrar que negro não nasceu igual ao branco, não tem o cabelo liso, não tem o corpo do jeito do branco, não tem o nariz igual ao do branco, então você é lembrado. E isso dá raiva, não porque a pessoa seja ruim, mas porque ela não para pensar que a gente não precisa esconder o que a gente tem que enfrentar, a gente tem que brigar de uma forma pacífica, mas a gente tem que brigar para que as pessoas aceitem a gente. A sociedade é excludente, então os negros sofrem racismo sim. Na universidade eu acredito que tem racismo, acredito não, é possível ver essa questão do racismo. Então, na verdade, a gente luta para acabar com esse racismo. Tanto é que a gente vê um número muito pequeno de professores negros, a gente vê um número muito pequeno de negros em cargos de direção, em pró-reitorias. Então, assim, a gente vê que a população, o número de negros também na universidade não é um número significativo. Então, é um número que ainda está crescendo, mas ainda não é suficiente. Então, a gente vê que a universidade ainda é um espaço que os negros ainda não têm acesso. Eu diria que a primeira frente que nós abrimos é a própria questão da afirmação negra e a afirmação da cultura afro-brasileira. Isso tem gerado um fator muito interessante. As pessoas normalmente, os participantes das comunidades quilombolas, eles normalmente nos coloca isso como participar do projeto, como estudar a sua história, como conhecer melhor ou patrimonializar, né, os seus conhecimentos, como isso tem gerado um maior orgulho de ser negro. Nossa, eu queria que fosse mais comum que as mulheres não aceitassem mais a ideia da chapinha. Acima de tudo, eu gostaria que você pudesse não ser visto como marginal pela cor da sua pele. Porque sabemos que, majoritariamente, a gente está entrando uma nova classe na universidade, que são estudantes de escolas públicas, e nessa maioria também está entrando bastante negro. A gente precisa de uma política de permanência. Então não basta dar o acesso, tem que dar a garantia de que esse aluno vai continuar na universidade, vai ter condições de concluir o curso com qualidade. Eu tenho orgulho da minha cor, do meu cabelo e do meu nariz. Sou assim e sou feliz.